Bom dia a todos. Parabéns ao Wagner, parabéns à revista Contramarco por estar fazendo esse projeto bacana, trazendo esse projeto para a gente que é inovador. Bom, sou Alexandre Araújo, sou CEO e fundador do canal do Serralheiro, tenho 36 anos de mercado, né, da indústria de esquadrias, 20 anos com treinamentos e consultorias. Vou contar aqui um pouco da nossa história, dos nossos desafios, né, do sucesso. Eu acho muito interessante esse tema, a arte de empreender. E a arte de empreender, nós podemos definir um pilar para isso, né, para o empreender, para o empreendedorismo, que é foco, escolhas e inovação. Isso é muito importante e foi isso que nos trouxe até hoje, esses 20 anos de empresa, né, do canal do Serralheiro, está estruturado exatamente nesse pilar. Foco, você tem que ter o foco naquilo que você quer, você precisa fazer escolhas e você precisa ter inovações constantemente. Isso é muito importante. Bom, assim, a minha história como empreendedor, ela começa com 9 anos de idade, né, onde eu morei, fui criado numa favela aqui do Rio de Janeiro, chamada Pedreira, né? Hoje é a favela, maior favela, né, que tem aqui em termos de periculosidade, mas quando eu fui morar lá, era apenas um morro onde tinha cabritos, o exército fazia inserções, mas hoje se tornou uma favela muito perigosa. Então eu fui criado lá, morei lá até os 20 e poucos anos, e lá começou o meu empreendedorismo, né, vendendo bombinhas, foguetes na época de junina, vendendo picolé, também fui muito para a feira com meu pai, para poder vender maçã, chinelo, e eu acho que ali já tinha um sangue do empreendedor, né? Então, a partir daí, eu fui para o Senai, fui estudar, fazer o meu curso de serralheria, e fui conhecendo outras pessoas, outras formas de empreender, até o momento que eu montei a minha empresa, que é o Canal do Serralheiro, onde nós oferecemos treinamentos e consultorias, né, para o Brasil inteiro, muito hoje mais voltado para a área de gestão empresarial, processos, planejamento estratégico, enfim, né, nós já estamos aí nessa caminhada de 20 anos. Mas o que é importante, pessoal, que esse caminho do empreendedorismo não é um caminho de linhas retas, é um caminho com muitos desafios, muitas escolhas que nós precisamos fazer, né? Esse é um grande desafio. Durante todo esse período, né, que nós projetamos a nossa empresa, nós tivemos desafios enormes. E quando nós fundamos o Canal do Serralheiro, lá em 2004, né, praticamente, nós tivemos uma experiência difícil, como que assim, diversos empresários têm, né? Nós fundamos o Canal do Serralheiro com o intuito de dar treinamentos, e fizemos isso, né? Nós somos os desenvolvedores do método ágil de treinamento de esquadria de alumínio, fachada pele de vidro, treinamento de 2 dias que não existia no mercado brasileiro. Esse período, enquanto a gente não tinha um plano de negócio bem feito, foi um momento muito difícil, porque nós juntamos com uma empresa de esquadrias para colocar esse projeto dentro da empresa, e durante o período que nós ficamos, que foi praticamente 1 ano, eu apenas consegui ali gastar um dinheiro da rescisão de todas as empresas que eu trabalhei. A nossa retirada semanal era de R$50, e a gente não conseguia fazer uma coisa muito importante, que era gerar receitas para poder pagar a despesa.
isso daí é o maior desafio do empreendedor, ele conseguir vender o suficiente para poder pagar aquela conta no final do mês. E dentro do nosso negócio, que nós trabalhamos sob encomendas e com entrega um pouco mais à frente, esse fluxo de caixa fica muito difícil de você organizar. Para isso você precisa ser organizado, e muito, para que você não veja todo aquele dinheiro na sua conta e ache que aquele dinheiro é seu, e não é. É um dinheiro comprometido para comprar matéria-prima, é um dinheiro comprometido para pagar funcionário, para pagar 13º, né? É um dinheiro comprometido para pagar todas as despesas da empresa. Então, esse é o maior desafio do empreendedor, né? E foi um desafio para a gente também. E nesse momento, quando se passou um período, nós chegamos no momento ali da empresa que eu tive que falar com a minha esposa: ou nós paramos aqui e eu volto para o mercado para poder trabalhar para outras empresas, para ser funcionário, ou então nós não temos o dinheiro para poder comprar as nossas coisas pessoais. Não tenho dinheiro para pagar o cartão de crédito, para comprar comida, nada disso. Eu precisava tomar uma decisão. Eu precisava fazer uma escolha, que nós fazemos escolhas diariamente. A minha escolha foi dar um passinho para trás, começar a fazer novamente, trabalhar para outras empresas, fazer consultoria. Viajei para Brasília, para trabalhar em Brasília, para que eu pudesse me preparar para alcançar o meu sonho. O empreendedor é um sonhador, né? Ele cria na mente dele um negócio, e ele ama aquilo, e aquele sonho fica na cabeça. Mas nós temos que entender qual é o momento de parar, estudar e depois voltar. E aí eu entendi esse momento, e aí foi um momento que eu precisei me erguer financeiramente, foi um momento que eu precisei estudar mais, para que eu pudesse voltar com mais força, né? Porque não é apenas empreender, nós precisamos empreender e precisamos ter conhecimento macro. Não adianta você ser um bom serralheiro, um bom vidraceiro, saber instalar muito bem um box, saber fabricar muito bem uma esquadria, se você não sabe fazer a gestão do seu negócio. Se você não sabe gerenciar, se você não sabe liderar, se você não sabe vender, se você não sabe fazer um financeiro, você não vai conseguir ser um bom empresário. Então nós precisamos estudar todas essas fases. E aí então, qual foi a minha estratégia para eu poder dar sequência na minha empresa? Foi eu poder estudar um bom período, voltar, e aí mudar o meu modelo de negócio. Quando eu comecei a trabalhar e a dar os treinamentos, eu pagava a conta de luz, eu pagava aluguel, eu pagava tudo. Então, quando eu dei esse tempo e fui estudar, e aí quando eu me formei em propaganda e marketing, comecei a ter uma visão diferenciada, né, daquilo tudo, eu vi o quê? Que eu poderia dar um treinamento sem ter todos esses gastos. E como eu conseguiria fazer isso? Dar esse treinamento em um distribuidor. Então, o perfil de alumínio era dele, o componente eu pegava de outro, o equipamento que eu ia usar eu pegava emprestado, e aí então a gente conseguiu, em cima de um terraço, de uma serralheria, em Curicica, da Gial Esquadria, montar ali uma nova turma, e considerando a primeira turma do Brasil de fabricação de esquadria de alumínio da linha Suprema. A gente ainda pagava um pequeno, não era nem um aluguel, mas pagava alguma coisinha lá para a Gial para poder ter esse espaço. Então o que aconteceu? Né? A minha despesa diminuiu, quase que ficou zero, praticamente quase zero. E aí eu conseguia ter receita para poder pagar, né, o que eu gastava de tempo meu e também as minhas despesas pessoais. Então, assim, né, isso tudo que eu estou falando para você é um foco que eu tive para poder eu correr atrás do meu sonho,
tive que fazer escolhas e tive que inovar. E hoje, né, o que a gente tem de sucesso com isso? O que gerou de resultado após esses 20 anos? É uma marca uma marca renomada que nós temos, né? É a confiança que os nossos parceiros têm em nós, os nossos clientes. Ultimamente, foi em abril, nós fomos para a Arábia Saudita dar um treinamento lá de porta revestida em ACM e também uma consultoria de processos. Então, isso tudo é o resultado, né, que nós construímos nesses anos todos. Uma coisa muito importante é também não acharmos que o sucesso, que o resultado, ele vai acontecer no dia seguinte. Não vai acontecer no dia seguinte. Né? Para que eu pudesse comprar minha casa própria, conseguir liquidar o financiamento, eu precisei de 10 anos trabalhando com muito foco, tendo muitas escolhas, para que eu pudesse ter uma casa própria depois de 10 anos trabalhando. Então, não vamos pensar que vai ser do dia para a noite, que não vai ter sacrifício, que não vai ter trabalho. Mas muitos também que estão pensando em botar alguma coisa em prática e estão esperando o momento certo, isso também não é bom. Porque existe uma seguinte frase: é melhor você fazer imperfeito do que você não fazer nada perfeito. Ok? Consegue entender? É melhor começar imperfeito do que você ter o perfeito e não fazer nada. Então isso é muito importante. Então o que eu queria trazer para vocês é apenas esse breve relato, né, de empreendedorismo da nossa empresa. Hoje nós estamos num processo de sucessão dentro da empresa, né, porque eu quero garantir a minha mesadinha. Uma coisa que o empresário tem que tomar muito cuidado e prestar bem atenção: vocês têm que pagar, eu indico sempre isso, é uma previdência privada, porque depender do INSS é muito difícil. Você pode terminar, né, chegar lá aos 70, 80 anos e ficar com um salário mínimo. Isso não vai manter as suas despesas pessoais, as suas necessidades, não paga nenhum plano de saúde. Então a gente tem que ter uma reserva para poder botar na previdência privada ou fazer filho. Que aí você faz filho, prepara ele para ele poder trabalhar na sua empresa e ele vai te dar uma mesadinha. Então vocês já conhecem o Júnior, né, tem acompanhado aí o Júnior Araújo participando comigo, né, e eu também tenho aí o Andrei, né, ele está começando comigo também. Vem aqui, Andrei. Aí o Andrei, ele é um dos meus 2 filhos, né? Ele está vindo aqui e vai falar um pouco também vai contar um pouco do empreendedorismo dele, né? Vai fazer essa estreia, né, aqui com vocês, né? Que eu estou assim, igual o passarinho, né? Pega o filhote, leva lá em cima, solta e vê o que vai dar, né? Então o Andrei vai continuar aqui vai fazer essa apresentação para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Andrei Araújo, como o professor falou, e vocês devem estar se perguntando por que um jovem de 18 anos está aqui dando essa palestra para vocês. Eu tenho 2 respostas para essa pergunta de vocês. A primeira é do meu pai, que ele acha que está no DNA do filho dele já nascer sabendo da palestra, e a outra é que eu tenho uma história que tem a ver tem conexão com o empreendedorismo. Então, falando mais sobre a história, antes eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem um jogo chamado League of Legends? Alguém aí conhece? Levanta a mão. Quem conhece um jogo chamado LOL? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, falando mais um pouquinho sobre esse jogo, ele é o jogo mais jogado do mundo e assistido também. Tem 1 milhão de pessoas só no Brasil e 7 milhões no mundo. E falando mais sobre o meu ranking nesse jogo, é como se eu fosse o ranking 800.
botando em números mais lógicos para vocês, é como se 100 pessoas eu fosse o 8º. Então eu estou entre o top 10, os 10 melhores. Ele tem ele gera uma receita para o Brasil em torno de 500 milhões de reais por ano. E ele tem um sistema em que divide o nível dos jogadores. Eu vou falar para vocês os rankings. Na ordem: ferro, bronze, prata, ouro, platina, esmeralda, diamante, mestre, grão-mestre, desafiante. Atualmente eu estou no mestre, mas eu já atingi o grão-mestre. E eu, infelizmente, decaí. Só que eu acabei perdendo o foco e decaí. Mas mais tarde eu falo para vocês por que eu perdi esse foco. Aí, agora eu preciso apresentar para vocês a ferramenta que me trouxe para o grão-mestre. Eu estava muito preso no diamante, mas então eu utilizei a ferramenta que me ajudou a desenvolver isso, a atingir o grão-mestre. Então, essa ferramenta foi criada por Peter Drucker, um pesquisador austríaco, em que consiste em você criar um método em que o objetivo ele seja claro e eficiente. O nome desse método é método SMART. SMART significa a palavra inteligente em inglês, mas a cada letra dessa palavra significa uma coisa. S significa specific, M, measurable, A, achievable, R, realistic, T, time. Traduzindo em português para vocês: específico, mensurável, atingível, realista e tempo. Então, vou criar para vocês um exemplo que... Vou dizer um exemplo que aconteceu comigo, que eu mesmo criei. Eu defini para mim mesmo que eu queria sair do diamante, eu queria atingir os níveis maiores do jogo. Então, eu criei para mim mesmo uma frase que seria: quero sair do diamante e chegar ao grão-mestre até o final do ano. Nisso, eu fui totalmente específico, porque eu criei um objetivo, eu defini o objetivo. Foi mensurável, que eu defini qual ela eu queria pegar, qual eu queria atingir. Foi atingível. Eu perguntei para mim mesmo se era atingível. Sim, eu tinha capacidade, era realista, de acordo com a minha condição. E eu defini um tempo, que é importante. Então, eu consegui atingir esse objetivo, eu consegui realizar. Agora, criando um exemplo para vocês, que é empresário. Vocês que são empresários, vou criar um exemplo aqui. Vamos supor que você queira atingir um faturamento, até um faturamento X até um certo tempo. Vamos pôr um faturamento de 100 mil até o final do ano. Mas desenvolvendo através do método, você foi totalmente específico, porque você definiu o seu objetivo, você quer atingir o faturamento para poder pagar suas contas no final do mês. Você foi mensurável, você definiu um valor. Você foi atingível, você tem que perguntar para si mesmo também, isso é importante. Você consegue realmente atingir isso? Ele é realista para você? E você definiu um tempo para você não poder procrastinar em torno desse tempo. Então você definiu o seu tempo. Até aí, alguma dúvida para vocês? Nós todos entenderam? Perfeito. Então, lembra que eu falei que eu perdi o foco no jogo? Então, vou falar para vocês agora. Eu acabei perdendo esse foco porque eu tive que fazer escolhas. Então, eu sacrifiquei em um ponto para poder ganhar no outro. No meu caso, foi sacrificar um pouco nos estudos para poder atingir o bom resultado no LoL. Acabou que isso me gerou uma consequência. Então, eu tive que fazer o contrário. Eu voltei para os estudos e acabei deixando de lado o LoL. Com isso, eu fiz o caminho contrário. Ou seja, o que eu quero repassar para vocês é que cada escolha tem um sacrifício. Agora, para você, empresário, que na sua realidade você faz um sacrifício para... você não tem mais tempo com a sua família, você deixa de sair com seus amigos para você poder gerenciar a sua empresa, você poder alavancar os resultados dela. Você tem que encaixar isso e perceber que para ter foco tem que ter sacrifícios. Ou seja, sacrifícios precisam ser feitos para você poder ter resultado. Então, era isso que eu queria falar para vocês mesmo. Era só um breve
uma breve história, acho que em 10 minutos. Era isso que eu queria para vocês, é passar essa ferramenta e que vocês consigam usar essa ferramenta para poder ter melhoras na sua empresa, ter resultados e tenham objetivos, sejam feitos de forma clara e eficiente. Obrigado.